Fala, galerinha do YouTube! Por quê? Não ficou ruim? Não, eu pensei de repente entrar assim, de surpresa assim. Não? Tá, não, vocês que mandam. Beleza. Então, na hora que puder, avisa aí. Pode? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Sou eu, professor Fred Corte, para mais uma aula no canal Dom Fredon, o faraó da história. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, realizado entre os anos de 1814 e 1815, que reuniu representantes das principais potências europeias do início do século XIX. Representantes da Áustria, que vai sediar o evento, representantes da Prússia, que era um reino da atual Alemanha, representantes da Rússia, representantes da Inglaterra e representantes da França. Também da França, da monarquia que havia sido restaurada. O Congresso de Viena tinha como objetivo reorganizar a Europa depois do período napoleônico. As invasões napoleônicas proporcionaram uma série de transformações no continente europeu. Então, representantes dessas 5 potências viram a necessidade de sentar e se reorganizar politicamente o continente europeu, e reorganizar o mapa europeu em função das invasões. Então, para começo de conversa, já vai a nossa hashtag Dica do Fred da aula de hoje. O Congresso de Viena ele é tratado como um movimento de um retrocesso político. Por que um retrocesso político? A Europa vinha caminhando em direção ao que a gente chama de liberalismo, que começa com os ingleses, passa pela Revolução Francesa, e havia se espalhado, esses ideais do liberalismo haviam se espalhado pela Europa. Bando de burguês, safado! Então o Congresso de Viena é considerado um retrocesso político porque ele rompe com esse avanço do liberalismo. Ele retoma algumas monarquias absolutistas. Vale lembrar o seguinte, com exceção da Inglaterra e da França, que havia sido restaurada, com exceção da Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia e a monarquia francesa restaurada eram monarquias absolutistas, que não viam com bons olhos o avanço do liberalismo. Então, por isso é que a gente costuma dizer que o Congresso de Viena é um retrocesso do ponto de vista político. E o Congresso de Viena ele tem 3 principais características. Vamos ver aí. A primeira delas é o que a gente costuma chamar de princípio do equilíbrio europeu, ou o princípio do mapa europeu, que consistiu na devolução dos territórios invadidos por Napoleão aos seus antigos donos. Então, alguns reinos, alguns principados dos quais Napoleão Bonaparte havia invadido, eles são devolvidos aos seus antigos donos, às suas antigas monarquias. Tudo bem? Então é chamado princípio do equilíbrio ou do mapa europeu. Isso foi feito para evitar com que um país se aproveitasse dessa situação pós-napoleônica e ocupasse um território que não lhe pertencia antes. Tranquilo? O segundo princípio é o chamado princípio da legitimidade ou princípio da legalidade. E o que teria sido isso? O quê? O quê? O quê? O quê? O princípio da legitimidade, ou o princípio da legalidade, significou a devolução do trono às antigas monarquias depostas por Napoleão. Ou seja, as dinastias, ou seja, aquelas famílias que controlavam os reinos, que foram depostas por Napoleão Bonaparte, elas são reentronadas, incluindo da França. É óbvio que no caso francês não dá para ser o mesmo rei que havia sido decapitado, mas descendentes da sua família. Tranquilo, pessoal? É o chamado princípio da legalidade. Eles acreditavam que essas dinastias, ou seja, essas famílias, eram as donas legítimas do poder. Por isso, princípio da legalidade ou da legitimidade, que é a devolução do trono às antigas dinastias. E a terceira outra criação do Congresso de Viena é a chamada Santa Aliança. A Santa Aliança é um exército internacional composto por forças militares destas potências, que tinham como objetivo acabar com revoltas liberais e ou populares que ocorriam em diversas partes do mundo. Beleza, pessoal? É importante a gente destacar o seguinte, a Santa Aliança ela acaba fracassando, ela fracassa.
Primeiro porque a Inglaterra, né, se recusa a ceder seus exércitos para combater revoltas das quais ela compartilhava. Vale lembrar que a Inglaterra já era um país liberal há algum tempo, né? Então, a visão inglesa seria: como é que eu vou fornecer meus homens, né, meus exércitos, para combater revoltas das quais eu acho que estão corretas? Tranquilo? Então, a Inglaterra não participa da Santa Aliança. Uma outra razão importante acabou sendo as rivalidades entre as potências, principalmente entre a Prússia e a Áustria, que eram dois países rivais que disputavam alguns territórios, né, dos quais exércitos prussianos não iriam combater ao lado de exércitos austríacos, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então a Santa Aliança acaba fracassando. Tá? Então, ó, a aula de hoje termina por aqui. É uma aula rapidinha, né? São só algumas dicas aí importantes sobre o Congresso de Viena, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de avisar os amigos, aos parentes, né? Ativa o sininho, tá? É importante. Ó, por hoje é só, né? Um forte abraço para vocês, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem. Diamante de Miami, vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero. Salário de um professor, microscópico. Papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria dá desgraça pro governo, é um bom negócio.